Olá! Este é o segundo vídeo onde eu estou tratando sobre o assunto que a doença não é um fim, a doença pode ser um caminho de transformação. E eu tenho trazido esses vídeos baseados no livro A Doença como Caminho. Então, me baseio nesse livro porque realmente eu acredito que o primeiro impacto que a gente tem quando a gente tem um diagnóstico de uma doença é tentar entender o que aconteceu e imediatamente tentar eliminar aquele quadro, né? Porque a gente tem muita dificuldade quando a gente tem um diagnóstico, a gente fala, mas o que aconteceu, por quê? E vem um sentimento muitas vezes até mesmo de fracasso, de tristeza. E o enfoque desses vídeos é que se você tem um diagnóstico, se você tem uma dor, ou se você tem sintomas, isso pode ser uma forma de você se conhecer e se aprofundar cada vez mais em você. Por isso que esses vídeos eles têm como base a leitura da psicossomática. O que é psicossomática? É aquela leitura que acredita que quando algo veio para o corpo, isto que apareceu no nosso corpo, na verdade é uma mensagem de criatividade, podem acreditar, do nosso corpo para dizer que alguma coisa precisa ser mudada, precisa ser transformada. E o corpo, na verdade, ele é uma tela que projeta as nossas emoções. Então, pensando nisso, eu queria colocar alguns pontos, se você topa, pensar nos quadros clínicos que você possui de um outro jeito. A primeira dica que eu te dou é: não negue o seu sintoma, não negue a sua doença, não negue as suas dores. Se você está num quadro de perceber sintomas, dores, doenças, pergunte-se, né? Primeiro, aceite e pergunte-se depois. Quando eu observei a manifestação deste sintoma, ou dessas dores, ou dessas doenças? Então, cada um que vai estar investigando, pergunte quando você lembra da manifestação dessa situação. Você estava vivendo algo específico? Houve alguma mudança? É um quadro que se repete ou ele apareceu esporádico? Se esporádico, depois de qual evento? Se repetido, observe quais eram as situações externas, mas principalmente, quais eram os seus estados interiores. O que você sentia lá dentro? Quais eram as informações, os sentimentos, os estados emocionais que você consegue ir relembrando? Esse é um primeiro ponto, então, para a gente começar a ir identificando qual é a mensagem que o nosso corpo criativamente está querendo dar através desse problema de saúde que a gente está enfrentando. Um segundo pontinho é: todo sintoma, ele tem um papel na nossa vida. Então, nós vamos começar a mapear onde é que isso começou, o que eu experimentava. E esse sintoma, na verdade, ele tem o papel de nos ajudar a confessar alguma coisa que normalmente a gente não teria coragem de expressar. Ou às vezes a gente não tem a coragem, ou às vezes a gente não tem nem a consciência daquilo. Então, um sintoma é sim uma linguagem que traz à consciência alguma coisa que de outra forma a gente não falaria. Aí, para melhorar, eu vou dar o seguinte exemplo. As pessoas que principalmente trabalham em empresas, às vezes estão num desgaste imenso, prazos, correrias, né, projetos, e às vezes a pessoa fala: nossa, não aguento mais, tô acabado, nossa, já tô por aqui, e não consegue pedir um dia de folga, um dia de descanso. O que o nosso corpo, na sabedoria, faz? Muitas vezes aparece algum sintoma, às vezes dos mais leves, como um resfriado, às vezes uma infecção urinária, isso é muito comum das mulheres, né, mais comum das mulheres, ou às vezes até quadros mais sérios, como uma pedra no rim, que não apareceu do dia para a noite, mas sim como havia já uma repetição de um determinado comportamento. Às vezes naquele momento de crise a pedra no rim aparece e a pessoa tem que o quê? Se afastar. A pessoa daí consegue o dia dela de folga, porque de outra maneira ela não conseguiria dizer no meio do projeto: chefe, não venho trabalhar amanhã, estou esgotado, não dou conta. Ela não podia revelar isso. O sintoma, quando ele aparece, ele faz isso com a gente. Ele nos favorece, então, a revelar algumas coisas que de outra forma, às vezes, a gente não teria a coragem. Um outro pontinho também é:
Muitas pessoas conseguem falar falar de si através dos sintomas que apresentam. Mas tem dificuldade de dizer, senti medo ou fiquei irritado. E aí, às vezes, quando tem uma pressão alta, o corpo está dizendo que algumas vezes essa irritação ou esse estresse exagerado está sendo canalizado, está sendo ali, né? A pressão alta apareceu. E aí eu consigo falar do meu estresse, do meu cansaço, quando algo acometeu o meu físico. Senão eu vou empurrando. E à medida que quando a gente faz isso e a gente é jovem, o prejuízo é menor. Mas se a gente tem essa batida de sempre deixar para lá e não identificar quais eram os sentimentos, o que está demais para mim, e a gente já tem uma certa idade, é claro que aí vai aparecer um sintoma ou até mesmo uma doença que vai gritar. E aí quando isso é projetado na nossa tela do corpo, a gente para e dá um tempo. E a gente começa a entender que, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Mas algumas pessoas ainda resistem. E o que preferem? Não, vou tomar remédio, vou eliminar aquele sintoma. E não querem abrir para a possibilidade de que, ok, tome o remédio, né? Se cuide, que os remédios estão aí também para nos favorecer, para nos cuidar. Mas tome esse remédio e vá buscar o que é que esse sintoma ou que essa dor, né, tá dizendo para mim. Qual é o caminho de transformação, que isso pode ser revelado através desse sintoma. E aí um outro ponto. Normalmente, quando a gente tem um sintoma, a gente quer calar a boca desse sintoma. A gente quer que esse problema, sei lá, né, da minha cervical, ou às vezes um quadro de depressão, a gente quer que ele vá embora logo, porque eu quero ter a minha vida exatamente como ela era antes da doença, do sintoma ou da dor física aparecerem. E é isso, a gente começa às vezes querendo eliminar e vai para um monte de médico que tem que ir logo, onde é que aquele médico resolve esse problema, então eu vou para aquele médico que resolve aquele problema. Ok, às vezes ele até vai resolver, mas a questão é, se eu não olho para aquela questão que se manifestou, a gente pode ter um deslocamento de sintoma. Então às vezes eu cuidei daquilo ali, mas o meu corpo vai arranjar um outro jeito criativo de dizer alguma mensagem para mim. Portanto, quando a gente tem doença, dores, ou qualquer aí sintoma, isso quer dizer que alguma mudança se faz necessário na nossa vida. Então, essa coisa do trabalho é muito comum, né? Às vezes a gente está muito cansado, mas a gente não tem coragem de dizer um não. Às vezes a gente adoece e aí o não vem. Então, o que eu preciso fazer, né? Esperar que cada vez uma doença venha e me diga não? Não, porque isso pode se tornar crônico. O grande desafio é perceber, nossa, eu me sinto mal em determinadas épocas quando eu estou vivendo determinado tipo de situação. Por quê? Porque eu me sinto desconfortável, me sinto pressionado, ou não gosto do lugar que eu estou, me sinto contrariado. E aí a gente vai fazendo toda essa observação. Por quê? Porque se a gente tem alguma manifestação no físico, significa que está na hora de mudar alguma coisa. Entendo bem, eu não estou dizendo para ninguém parar de tomar remédio, mas eu estou convidando, tomem um remédio, mas observem quando é que isso até fica pior na sua vida. E aí, qual é, né? E aí uma outra coisinha. O sintoma, ele sempre vai me impedir de fazer alguma coisa e o sintoma vai me obrigar a fazer alguma coisa. Então se pergunte, quando eu tô com o meu resfriado, o que esse resfriado está me impedindo de fazer, que eu gostaria de fazer, mas o resfriado me impede? E o que esse resfriado está me obrigando a fazer? E geralmente, aquilo que aquele sintoma nos obriga a fazer, é aonde a gente tem que estar mais atento, porque ali tem uma dica. Porque isso significa que se eu não estivesse passando por aquilo, eu provavelmente não faria. Então, aquilo que a gente se sente obrigado, talvez seja a dica para você começar a ir entendendo qual é o papel deste sintoma na sua vida. Porque dentro dessa linha que eu estou trabalhando de raciocínio todo sintoma tem um para quê. E isso não é apenas ruim, ele pode ser bom a partir do momento que eu me abro para a transformação. Então, por exemplo, uma pessoa que quebrou a perna. Uma pessoa que quebrou a perna e ela fica impedida
né? De ter autonomia, de fazer a atividade física dela, tá? E o que ela fica obrigada? Ela fica obrigada a talvez ter que pedir mais, a perder um pouco dessa autonomia, a ver e trabalhar um pouco mais esse lado da dependência, né? Aprender a receber e não apenas dar. Então, entenderam? É partindo desse princípio, do que está acontecendo comigo, qual é a aprendizagem que está por trás desse evento que eu tô, né? Às vezes eu não paro de espirrar, ou às vezes eu tô querendo gravar um vídeo, isso já aconteceu comigo, e uma rouquidão, gravava uma, gravava duas, eu falei, não é para eu gravar vídeo, né? Essa rouquidão tava me obrigando? A não gravar vídeo, a respeitar o meu tempo. Ou às vezes uma dor de cabeça, o que a dor de cabeça faz com a gente, quando vem principalmente uma enxaqueca? Ela me pede um recolhimento maior. Então, o que geralmente a enxaqueca me obriga a fazer? Me tira do contato obrigatório com as pessoas, me põe em recolhimento. Será que eu preciso pensar um pouquinho, no caso das pessoas que estão observando o sintoma da enxaqueca? Será que eu não tenho que observar um pouquinho, né? Qual é a mensagem que o meu corpo está tentando dar para mim? Então, eu fico já por aqui. Esse é o vídeo dessa semana. Ainda vou me aprofundar um pouquinho mais nessas questões. Se tiverem dúvidas, escrevam aí abaixo. Então, só recapitulando. Primeiro, não neguem o seu sintoma. Segundo, observem onde ou quando, quais situações você estava passando quando esse sintoma apareceu. Terceiro, todo sintoma, toda doença, ela tem um papel na nossa vida. Um papel que vai nos permitir falar, expressar algo que a gente não teria coragem de falar se o sintoma não viesse, né? Quarto, todo sintoma vai sempre me impedir de fazer algo e me obrigar a fazer algo. Estejam atentos àquilo que o sintoma te obriga. E quinto, todas as vezes que a gente tem um sintoma, isso significa que a gente não é mais para a gente voltar a ter a vida como ela era antes. Se o sintoma veio, significa que tem alguma coisinha na sua vida que precisa ser melhor olhado, tomado consciência, melhor acolhido, tá bem? E sempre faço essas observações de tudo que eu tô falando aqui com muita amorosidade, sem julgamento, sem uma inquisição de olhar quais são os sintomas, esse apontamento, isso aqui vai atrapalhar o processo. É com muita amorosidade que você precisa olhar para as doenças que já se manifestaram na sua vida, para as dores que você tem. Se você ficar endurecido, rígido, se cobrando, você está apenas fazendo um outro processo de negação e está impedindo de ampliar a consciência. Então, para a gente ampliar a consciência, a gente precisa, sim, de muita amorosidade, de muita paciência e nada de apressar para chegar logo na solução que eu espero chegar. Tá bem? Eu fico por aqui, uma boa semana a todos. Se curtiram esse vídeo, deixa aí um like. Se acham que alguém pode se beneficiar, me ajude a divulgar. Um beijo a todos, até mais. Tchau!